Olá, e hoje vamos falar sobre uma dúvida comum na cabeça de muita gente: financiar ou não a casa própria? Para tentá-lo ajudar nessa difícil decisão, o programa Consumo em Pauta convidou a Aline Paiva, ela é especialista imobiliária da Cred Fácil. Ela vai esclarecer pontos cruciais sobre o financiamento imobiliário, as vantagens, os cuidados e os recursos disponíveis que existem para você, consumidor, que está planejando fazer essa aquisição. Ou seja, informações que ajudam na decisão de adquirir a casa própria. A Aline já está aqui com a gente de forma online. Oi, Aline, seja bem-vinda ao programa Consumo em Pauta. É um prazer tê-la aqui para falar de um assunto que, nossa, mexe muito com o brasileiro, né? Realmente. Bom dia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Ângela. Sim, realmente mexe bastante com o consumidor, porque o sonho da casa própria é um sonho que faz parte ali de muitas famílias brasileiras. Aline, então vamos começar. Você poderia nos dar uma visão geral sobre o atual cenário de crédito no Brasil e a busca, e essa crescente busca dos brasileiros pela casa própria? Sim, o financiamento de imóveis, ele é uma realidade no mercado brasileiro hoje, porque os clientes já são acostumados a parcelar as compras. Então, isso já é cultural no Brasil. O volume de empréstimos no ano de 2023 partiu de mais de 250 bilhões. Então, tivemos um crescimento bastante considerável, de 4% em relação ao ano de 2022. Então, foi o segundo melhor ano da história. E esse resultado, se a gente comparar com 2021, ele teve ali em 2021 um montante de 255 bilhões. Então, foi o nosso segundo melhor, né, um cenário muito gratificante, né, para o mercado imobiliário. E nesse ano de 2023, a gente está ali com perspectivas de um recorde, né? A medida que nós temos é algo em torno de 259 bilhões. Então, a estimativa é que tenhamos um aumento de mais de 3% em relação ao ano passado. E as taxas de financiamento de crédito imobiliário, elas são inferiores à Selic. E mesmo com o Selic ainda no patamar um pouco elevado, a perspectiva que a gente tem, né, é que os investidores ainda mantenham os seus recursos aplicados ali, não tirem, né, da rentabilidade, não se descapitalizem e continuem ali financiando a aquisição dos imóveis. E o que tem motivado esse crescimento? É a situação econômica do Brasil, é a maior oferta, a maior conscientização do brasileiro e a maior facilidade de conseguir o crédito? O que leva a esse crescimento todo? Sim, o mercado imobiliário, ele não parou com a pandemia, né? Então a gente observou uma crescente busca por imóveis, principalmente imóveis que deem ali, mais qualidade e mais, que tragam realmente um conforto maior para o consumidor final. Então é um mercado que vem tendo uma crescente, apesar, né, ali da Selic, a taxa ainda está dentro do patamar esperado, então, isso faz com que o mercado imobiliário esteja sim fomentado, né? Um setor que vem crescendo e os números são muito bons e mostram ali para frente também de uma perspectiva muito grande, não só financiamento de alto padrão, mas também para aquele setor ali de uma renda um pouco mais baixa, que vai aderir a programas do governo. Tá, essa era uma outra pergunta que eu queria fazer, se esse crescimento estava em todas as faixas sociais. Sim, em todas as faixas, não só o baixo padrão, mas também o médio e alto padrão, tá? Apesar desse volume grande, né, no número de valor de empréstimo, a gente vê que o número de imóveis financiados não foi tão alto. Então, isso mostra que o padrão de imóveis também vem crescendo, não só o baixo padrão, mas o alto também vem tendo essa crescente. Agora, quais as principais vantagens de financiar um imóvel?
em vez de continuar num aluguel? A aquisição de um imóvel, né, ela está bem diretamente relacionada ao sonho que a gente tem, né. Então, o imóvel que a gente vai comprar não é só ali também o lugar de moradia que a gente vai ter, mas também um investimento. É um investimento a longo prazo. Então, o aluguel que hoje a gente paga é um valor que não tem retorno. É uma parcela que está ali todos os meses, mas que no final não vai ter retorno nenhum para o consumidor final. Né? O cliente vai dar manutenção no imóvel, vai pagar um seguro, vai pagar as parcelas e no final ele tem que devolver aquele imóvel para o proprietário. Então, a casa própria vem ali com uma vantagem muito grande para o consumidor final, né? E no final daquele prazo, ele vai ter o recurso, o lar que é dele, e depois também é algo para se investir. Falando em prazos de pagamentos de um financiamento de uma casa própria, qual é o mínimo e qual é o máximo? E isso tem alguma correlação com renda, com o valor do imóvel? Sim, sim. Os prazos hoje vão até 420 meses, então estamos falando de trinta e Hã. cinco anos para o cliente acabar de pagar, tá. O prazo mínimo, ele depende muito da instituição, então tem bancos que vão ofertar o prazo mínimo de 12 meses e instituições que vão ofertar o mínimo de 120 meses, então vai variar de acordo com o banco. Esse prazo está também relacionado à idade do cliente, tá. O consumidor, ele precisa acabar de pagar a parcela até completar 80 anos de idade. Então, a soma ali, o cálculo final do prazo e da idade do cliente tem que ser até a última parcela com 80 anos. Então, isso também pode variar. Você não sabia disso, é bem interessante saber. Então, na hora que ele for fazer essa compra, ele primeiro tem que pesquisar entre a rede que fornece esse financiamento, qual que dá o mínimo e que dá o máximo, e ele tem que fazer esse cálculo, né, aí ele tem que buscar Exatamente. esse cálculo para fazer o pagamento até os 80 anos, né. Agora, o que que o consumidor deve considerar no planejamento financeiro dele antes de decidir financiar um imóvel? E aí eu queria que você relatasse também ou listasse para a gente quais são os erros mais comuns que devem ser evitados. Sim. A compra do imóvel, ela deve ser muito bem planejada, né, a gente está falando de algo que além de ser o sonho, é algo que é relativamente alto o valor, né, é o bem de um valor muito alto. Então os bancos, eles não vão liberar 100% do valor do imóvel através de financiamento, então, é necessário considerar valor de entrada, que são negociados direto com o proprietário do imóvel, não é pago para o banco. Então, isso pode ser negociado, pode ser um automóvel, pode ser um lote, o que eles combinarem está de acordo. E também existem tarifas que são inerentes à aquisição de um imóvel. Então, independente se essa aquisição for financiada ou não, as despesas com o ITBI, que é o imposto recolhido pela prefeitura, despesas com o registro desse contrato devem ser levados em consideração. Algumas dessas tarifas também podem ser financiadas, então é possível, desde que o cliente tenha capacidade de pagamento, desde que aquilo esteja dentro da cota liberada pelo banco, que ele financie também essas despesas acessórias. Se, falando aí em entrada, tem valor mínimo e máximo para dar essa entrada que a instituição financeira exige? Ou não? Você falou que de repente pode ser um carro, mas aí depende do valor do imóvel também, não? Sim, ótima pergunta. Os bancos normalmente liberam com uma cota máxima de até 80% do valor do imóvel. Vai ter instituição que consegue chegar em até 90%. Vai depender se o cliente já tem relacionamento com aquele banco ou não. Então, na maioria das vezes, é até 80%. E mínimo vai depender também do valor do imóvel. Normalmente, os bancos vão liberar crédito de financiamento a partir de R$ 50.000. E comprar o brasileiro tem também o hábito de comprar em obra ainda, né, quando ainda está. Isso pode ser favorável para ele ou pode ser um risco para ele? Porque eu vejo muitas pessoas falando que na hora que a obra é entregue, na hora que o imóvel é entregue, o valor muda daquilo que ele comprou.
do que foi contratado no início. Dá para você explicar um pouquinho como funciona isso? É muito importante essa questão quando o imóvel está sendo negociado. Quando você vai adquirir um imóvel, é muito importante que você faça um contrato de compra e venda, para poder ter ali as responsabilidades de você que está comprando e também do vendedor, né? Quem vai fazer a promessa da entrega do imóvel. Então, as responsabilidades, os direitos e os deveres são de ambas as partes. Quando você adquire um imóvel que ainda está em construção, é importante observar o prazo que a construtora tem para te entregar aquele imóvel e que o financiamento, na maioria das vezes, só vai acontecer quando a documentação estiver 100% regularizada. Ou seja, o imóvel já vai estar pronto, regular na prefeitura, com a BITSE e também aquela construção toda averbada lá no cartório de registro de imóveis. Então, por isso pode dar essa oscilação de valor ali de mercado. Então, é importante todas as informações estarem no contrato de compra e venda para que você não leve ali um susto ao final, né? Essas previsões, essas perspectivas precisam estar ali em contrato. E dá para saber, eu compro ali na planta, dá para eu saber que, de repente, aquele valor de 100.000 que está estabelecido como eu estou colocando isso como hipótese, tá? Aquele valor de Sim. 100.000 que foi colocado ali na hora que eu comprei, na planta, quanto que isso pode se transformar na hora do financiamento? É só mesmo com um estudo bem elaborado de mercado, né? A construtora, ela já tem ali uma média de como que vai ser essa obra, como que vai ser esse imóvel final, e também quando você tem um corretor de imóveis que está te auxiliando ali no contrato de compra e venda, quando você está comprando através de uma imobiliária, normalmente você também tem um respaldo maior na questão de contrato e de valores em relação ao imóvel. Agora me diga, como que a pessoa que está interessada em comprar um imóvel, ela pode usar esses meios que o governo oferece, como, por exemplo, fundo de garantia, né, para financiar o imóvel, ou até mesmo Minha Casa Minha Vida. Como que ela faz, como que ela olha isso e onde ela pode obter informações de como usar esses recursos? Ótimo. Realmente o recurso do FGTS, ele vem para poder auxiliar o cliente a adquirir um imóvel próprio, né. Então, é muito interessante, pode ser um divisor de águas, ele poder ou não utilizar esse recurso na hora que ele está adquirindo um imóvel. Então, o FGTS, ele pode ser utilizado tanto no momento da compra, lá na aquisição, né, nos valores de entrada, quanto depois, para amortizar os valores de parcela. Então, ele pode pegar o recurso e ir abatendo no saldo devedor que ele já tem com o banco e abatendo nas parcelas que ele tem. A Caixa, ela também utiliza recurso do fundo de garantia para poder liberar os empréstimos do Minha Casa Minha Vida. E esse programa, o Minha Casa Minha Vida, ele tem ali algumas faixas de renda, né? Então, existem 3 faixas hoje de renda. O governo, ele ampliou, né, o programa para que mais famílias possam ser beneficiadas. Então ele vai ali, o faixa um tem uma renda de até 2.640, o faixa 2 já tem uma renda de até 4.400 e o faixa 3 tem uma renda de até R$ 8.000. Quem está adquirindo um imóvel novo consegue até 80% de financiamento. E quem está adquirindo um imóvel usado pelo programa Minha Casa Minha Vida consegue até 70% de financiamento. Então é importante você ficar atento aos simulados. Quando for, né, simular um crédito, realmente passar todas as informações, se você tem um dependente ou não, se você já tem prazo de contribuição com o FGTS, que a taxa de juros vai ser de acordo com o seu perfil dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Agora, se eu usar o fundo de garantia para dar entrada, né, eu posso usá-lo para dar entrada, como você disse, né. Depois de quanto tempo eu posso usar de novo o valor que eu tenho no fundo de garantia? Depois que você já tem o contrato assinado com o banco, você pode utilizar, respeitando uma carência de 48 meses, tá. Então você já usou
pré-entrada, depois você aguarda um período de carência e pode utilizá-lo também na amortização. Existem, né, algumas regrinhas para você poder fazer o uso do FGTS. Então é importante estar atento à possibilidade, né, do fundo e para você poder utilizar, a compra vai ser feita na pessoa física, então o imóvel ele precisa ser residencial urbano. O cliente tem que ter um tempo mínimo de contribuição com o FGTS de 36 meses. Ele não pode possuir outro financiamento ativo e é necessário que ele comprova que ele reside ou que ele trabalha naquela mesma cidade de localização do imóvel. E atenção para quem já tem um imóvel. Se você já tem, você tem a possibilidade ainda de fazer uso, se o imóvel que você tiver for numa cidade diferente e numa cidade que não é limítrofe, que não faz fronteira com o que você tem hoje, né. Então, estar atento à localização do que você já tem, estar atento às regrinhas de utilização, porque você pode utilizar ou não. E essas regrinhas você encontra no site também da Caixa, né. Então lá, se Uhum. você colocar para fazer uma busca sobre as regras do uso do fundo de garantia, elas estão ali descritas também. E qualquer pessoa que tenha fundo de garantia, desde que 30 a partir de 36 meses, ela é elegível para usá-lo na compra da casa própria ou tem algum outro critério aí para que pode ser uma trava para ela? Ela pode, desde que ela comprove que ela esteja residindo ou trabalhando na mesma cidade de localização do imóvel. E ela não pode ter outro financiamento de imóvel residencial em aberto. Então, se ela já está pagando as parcelas de um, ela não pode utilizar o FGTS num segundo financiamento. Mesmo se essas parcelas, se esse financiamento de um outro imóvel não for pelo sistema financeiro habitacional? Não, aí, Aí se não. ele financiar através do SFI, ou seja, se ele estiver financiando um terreno ou um imóvel comercial, ou se for um imóvel acima de 1,5 milhão, se estiver fora do SFI, não é um impeditivo. Se estiver fora do SFH, não é um É. impeditivo. Mas se o financiamento for pelo SFH, aí é uma trava. Agora eu comprei, financiei, sei lá, por 10 anos, né, minhas condições financeiras melhoraram. E eu posso pagar mais, ou eu posso até quitar esse imóvel antes desse período. Isso é possível? Quais são as condições para se fazer isso? Sim, é possível e é um direito, né, de quem adquirir um imóvel, fazer amortizações sempre que desejar ou quitar também 100% da dívida, tá? A maioria das instituições oferece essa facilidade através de próprio aplicativo com o banco, onde ali você consegue simular essa amortização, simular essa quitação e também fazer esse tipo de pagamento. Tá, então, a maioria das instituições hoje já traz essa facilidade ali na palma da mão do cliente, tudo via aplicativo. O banco que ainda não tiver aplicativo disponível, é possível através do 0800 do próprio banco, sempre vai ter ali o setor de habitação, então no contrato de financiamento também vai vir descrito quais são as cláusulas, quais são os prazos, e isso sempre vai poder ser feito. Mas tem um prazo mínimo, quer dizer, eu financiei por 10 anos, paguei 1 ano, eu posso já fazer essa quitação? Pode, não tem Pode, carência. não tem Pode, carência. não tem, não. E aí, os juros que estavam calculados por 10 anos, ele vai, claro, retroceder. E aí o banco vai fazer um novo cálculo e vai me dar um novo valor final dessa dívida, é isso. Sim, sim. A taxa de juros no financiamento, normalmente, ela é anual. E quando você vai amortizar, você vai adiantar esse pagamento, esses juros que você pagaria, com certeza vai ser reduzido, porque você vai estar reduzindo ali também no prazo. Então, diminuiu ali o seu saldo devedor total, consequentemente, você vai pagar menos juros sobre o valor final do contrato. E é possível fazer essa simulação de quanto ficaria o seu saldo devedor, a sua quitação no app do banco. Tá, eu conversei com algumas pessoas que têm financiamento e elas me comentaram que tem dificuldade nesse processo de quitação antecipada do imóvel. Os bancos realmente colocam algum empecilho? Teve uma até que comentou uma coisa bem interessante. Não interessa para o banco interessa ele ter esses juros durante aí todo esse período.
Isso realmente pode acontecer e é legal acontecer, né? É, para o banco, com certeza, né? Quanto mais tempo o cliente levar ali para pagar, consequentemente, o banco vai ter um lucro maior sobre aquilo. Mas é direito do cliente, tá? É direito do consumidor fazer essa quitação, fazer esse adiantamento dos débitos. E se ele não conseguiu via aplicativo, via 0800, se o banco onde ele fez essa contratação for um banco físico, ele deve procurar o gerente da agência. Se for um banco digital, ele deve ligar no 0800 ou fazer uma reclamação, porque é um direito seu, consumidor, fazer a amortização, saber o valor das parcelas, saber qual é os juros que você está pagando. Então, sempre que você for assinar um contrato, o banco tem que te dar todas essas informações de taxas, prazos, colocar ali uma folha espelho de como que vai ser as suas parcelas ao longo do tempo, e é um direito seu quitar, sim, antes do prazo, total ou parcial a sua dívida. E parcial, vem aquela ideia de que eu vou pagando as últimas, vou amortizando as últimas, de repente eu posso pagar a do mês mais a última. É isso que realmente acontece? Que é o processo de. O cliente ele pode amortizar no saldo devedor total do contrato. Hoje é a melhor forma de amortização. Então, ele pega um montante, por exemplo, esse mês eu vou amortizar R$ 4.000. Eu tive um bônus, tive uma férias, enfim, eu estou com um recurso e eu quero amortizar. Ele pode ir lá no saldo devedor total final e fazer esse abatimento, porque o valor total da dívida dele vai ser recalculado. Então, hoje é a melhor forma de você amortizar, porque é a forma que calcula a maior diferença ali no juros final que você vai estar pagando no contrato. E o que é mais vantajoso para ele? De repente, ele recebeu um valor a mais, ele tem esse dinheiro para amortizar. Ele fazer isso imediatamente ou ele juntar mais dinheiro por alguns meses e aí ir lá e fazer a amortização, ou seja, ter um valor mais alto para poder quitar, para poder amortizar aquele valor. É sempre que ele tiver essa possibilidade, ele pode fazer, não Tá. necessariamente limpar um montante muito grande. À medida que ele faz isso, ele já está pagando antecipadamente e o prazo, ele está ali sempre correndo. Então, quanto antes você pagar, melhor. Não precisa de esperar juntar 20, 30, 40 mil. Se você já tiver ali 5, 6, independente do valor, você já pode fazer essa amortização. E no momento que você faz essa amortização, no mês seguinte, pode ocorrer do valor da prestação mensal já cair um pouco, é isso? O banco já vai fazer esse recálculo. Tá. Existem instituições que te dão opção. Você quer amortizar no saldo final ou você quer amortizar na parcela? Então, Ah, atenção, porque o banco pode te dar essa opção. Se você faz a opção de amortizar na parcela, só durante um período você vai estar pagando uma parcela menor. Mas é sempre mais vantajoso você ir lá no saldo devedor total, porque os juros vão ser reduzidos muito mais do que se você fizer apenas na parcela. tá. Então eu faço amortização no saldo devedor e aí, consequentemente, é claro que o valor da parcela não vai cair, mas pode cair o prazo, né? E vai cair os juros, é isso. Tá, Exatamente. entendi, entendi. Agora, tô com uma casa financiada, mas eu preciso vendê-la. Eu, sei lá, vou mudar, vou ter que ir para um outro lugar, ou preciso de dinheiro. E esse processo é possível fazer? E o que eu tenho que fazer para vender uma casa que está financiada? Sim, é possível. A maioria dos bancos trabalham com operação, a gente chama de interveniente quitante, ou seja, eu comprei um imóvel, eu ainda pago o financiamento dele, mas quero vender. Quem vai comprar vai fazer o seu próprio financiamento, independente do meu. Quando vai chegar ali o momento que a instituição vai fazer a análise jurídica, ela vai observar que esse imóvel já tem uma alienação, já tem um saldo devedor. Então, ou a própria instituição vai entrar em contato com o banco originador ali daquele débito, ou com quem está vendendo o imóvel, para poder fornecer o boleto de quitação. E aí a instituição vai quitar o saldo devedor que eu tenho e eu, como vendedor do imóvel, vou receber a diferença entre o valor que quem está comprando está financiando e o saldo devedor que eu já tinha. Tá?
E nunca fazer contrato de gaveta, né? Não fazer contrato de gaveta, porque você não tem garantia nenhuma, Hum, né, e o banco ele não consegue atuar nesses casos, tá. tá, Sempre que o imóvel for financiado, é necessário que ele tenha a documentação regular na prefeitura e no cartório. tá. O financiamento tem como base a taxa Selic, certo? Certo. Eu fiz o financiamento esse ano. Se a taxa Selic aumentar ou cair, como fica meu financiamento? A taxa Selic, ela é um dos principais fatores que vão basear a taxa de juros de financiamento imobiliário. Então, se a Selic sofre uma elevação, se ela sofre uma queda, os juros também vão ser impactados, tá? A Selic é a taxa básica de juros brasileiro. Então, ela vai influenciar não só as taxas de financiamento, como também a inflação. Então, é importante, né, e vale a pena a gente ressaltar que em financiamentos é possível a gente comprometer até 30% da renda média bruta. Se essas taxas vão subindo, e aí isso vai impactar quem quer adquirir o crédito também agora, consequentemente a parcela vai ficar mais alta e as aprovações de crédito vão ficar mais difíceis. E quem já tem um financiamento ativo, com essa variação da Selic, também pode alterar o que a gente chama de indexador. O indexador é o que direciona a taxa de juros que você assinou ali de contrato com o banco, que pode ser uma taxa atrelada ao IPCA, que vai acompanhar a inflação, pode ser uma taxa atrelada à TR, que é a taxa referencial. Então, a Selic também vai impactar diretamente nesses indexadores que acompanham a taxa de juros, podendo subir um pouquinho a parcela ou não. Ou seja, traduzindo, se ela subir, se a taxa Selic subir, a minha parcela pode subir, também o meu valor final, o valor total também vai subir, consequentemente, né? Consequentemente. E se baixar, a gente vai ter o processo contrário. E aí, Exato. não é um risco para quem está comprando, para quem está financiando, que de É repente ele vai ultrapassar, sei lá, os 30%, como você falou, os 30% da renda dele. É por isso que é super importante você observar o que é que está direcionando a sua taxa de juros. Essa taxa de juros é fixa? Se a taxa de juros que você assinou o contrato é fixa, ela não vai variar. Se você assinou o contrato com uma taxa de juros que está atrelada a algum tipo de indexador, ela está atrelada à TR, a taxa referencial. Então, se a taxa referencial oscilar um pouquinho, a sua parcela vai oscilar. Está atrelada ao IPCA. O IPCA já é um risco muito maior, porque ele acompanha a inflação. Então, quando você for assinar um contrato, é importante você analisar o que compõe realmente aquela parcela, do que compõe aquela taxa de juros que você está assinando o contrato. Então, é importante você também buscar, né, um conhecimento em relação a isso, ler um pouco sobre, buscar um consultor financeiro que vai estar ali te auxiliando. Então, o correspondente imobiliário, normalmente ele vai te trazer essas orientações, essas informações que são fundamentais na hora de você adquirir o imóvel. Se você tiver direto com o banco, o gerente tem o dever também de te dar essas orientações, essas explicações do que pode acontecer. Ótimo. E o nosso tempo aqui está acabando, e eu queria aproveitar, então, nossos últimos minutos. Se eu quiser fazer um financiamento de imóvel com crédito fácil, como que eu faço isso? Sim, hoje nós na Credit Fácil temos mais de 20 anos de experiência no mercado. Então a gente traz soluções financeiras para os nossos clientes. Com a nossa experiência, com a nossa credibilidade, nós somos parceiros dos maiores bancos do mercado. Então, além dos bancos ali de rede, a gente ainda tem fintechs, bancos digitais, para trazer opção para todos os bolsos, para quem busca diferentes padrões de imóveis, né? A gente atende financiamento de imóveis novos, usados, residenciais, comerciais, lote, construção financiada, né? Então, você pode sim buscar a Crédito Fácil para poder fazer o seu financiamento de imóveis, também consórcio de imóveis e o crédito com garantia, que é uma opção onde o recurso é usado livremente. Então, o imóvel já é seu e ele vai ser deixado como uma garantia da operação. É uma solução hoje com uma taxa de juros baixa, com prazo estendido, muito utilizado para quem quer quitar dívidas de cheque especial, rotativo de cartão de crédito, empréstimo pessoal.
Tá, ou seja, o crédito fácil é uma intermediária entre eu, consumidor, e quem está financiando. E isso pode me custar mais caro para eu poder comprar o imóvel? De forma alguma. Nós da Credit Fácil somos correspondentes, então nós somos parceiros dos bancos, tá? Então nós não cobramos pelos serviços de financiamento, quem faz a remuneração para o correspondente é o próprio banco. Então o cliente não tem, eh, valor nenhum a pagar para nós da Credit Fácil. Então a gente está ali para poder atender, orientar, agilizar o processo para o cliente e passar ali o processo dele em todos os maiores bancos para ele ter o poder de escolha, onde ele prefere, o que está mais interessante para o perfil dele. E isso tudo de forma online ou também presencial? Online, presencial, nós temos ali franquias por todo o Brasil que pode atender o cliente na loja e também de forma online nós fazemos os atendimentos também. E pelo que eu entendi, a Credifácil, além do crediário imobiliário, ela oferece, além do financiamento imobiliário, ela oferece outras formas de crédito, é isso? Sim, sim, trabalhamos também com consórcio, garantia de imóvel, financiamento de veículos, consignado, saque de FGTS. Então, além de multibanco, somos também multiprodutos. Tá, e como ela entra em contato, como eu, consumidor, entro em contato com a Credifácil, faço isso começo esse processo via online, ou já posso ir direto num correspondente, numa franquia de vocês, fisicamente? Pode ir direto numa franquia e entrar em contato também. A gente vai deixar o contato aí com vocês, para vocês poderem disponibilizar para os clientes. Ótimo, Então, então tá. Aline, foi um prazer. Foi um papo muito gostoso. Nossa, trouxemos muita, muita, muita informação, muitas questões que leitores nossos têm perguntado, você respondeu aqui com bastante propriedade. Muito obrigada por essa participação e por informações tão relevantes aqui. imagina, Ângela, eu agradeço essa oportunidade. É sempre bom poder passar um pouquinho de informação para o consumidor final, que fica ali com bastante dúvidas, né, na hora da escolha do imóvel, de como adquirir. Então, o financiamento realmente ele pode ser algo suave, algo fácil de lidar, desde que você tenha ali as pessoas envolvidas que vão te auxiliar nesse processo. Ótimo, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada pelas suas informações. E assim a gente encerra o programa Consumo em Pauta de hoje. Conversamos com a Aline Paiva, que é especialista em imobiliária da Credifácil, e o nosso tema foi financiar ou não a casa própria. Então, vá lá, leia, escute, assista e decida a sua vida, se você quer ou não financiar, se você pode ou não financiar e quais são as regras para financiar uma casa própria. E a gente volta na próxima semana. Até lá!